Olá, boa noite. Tudo bem com vocês, meus queridos alunos, né? Da disciplina de métodos e técnicas de consultoria, né? Acho que a professora aqui dispensa apresentações, né? A professora Ricieli Celestrini, e nós vamos aqui dar continuidade, né, aos assuntos do segundo bimestre, tá bom? Se vocês observarem aí, eu postei uma apostila para vocês em duas partes, né? Parte 1 e parte 2. Por que que eu fiz isso? Gente, eu fiz isso porque ela ficou um pouco extensa e aí ficou inviável postar de uma vez só, tá bom? Então, assim, baixe as duas partes, porque vão ser necessárias tanto para a aula de hoje, que eu já acredito que eu vou postar tanto o material da aula de hoje, a gravação da aula de hoje, e já a gravação da próxima aula, tá bom? E os exercícios inerentes também às atividades relativas a ela, tá bom? Isso. Em seguida, gente, essa parte explicativa inicial que eu estou fazendo aqui com vocês, vou postar uns links aqui do YouTuber, tá? De alguns doutores, não doutores, né? Já de profissionais que atuam na área de consultoria, tá bom? Eles não são doutores, eles já atuam na área de consultoria. Por quê? A temática da aula de hoje, gente, é falar sobre como é que se contrata, como é que acontece esse processo de contratação de serviços de consultoria. Como é que a gente faz, né? No caso, vocês, futuros gestores, que vão oferecer esse tipo de trabalho, esse tipo de serviço, né? Como é que vocês vão oferecer? Eu vou oferecer por hora trabalhada? Eu vou fechar um contrato? Como é que isso funciona, né? Dentro das organizações, né? Primeiro que a organização vai ter que fazer o quê, gente? Ela vai ter que identificar essa necessidade, ela vai ter que identificar que ela precisa do serviço de consultoria, né? Então, ela precisa fazer esse processo de identificação. Isso aí eu não vou abranger na aula de hoje, porque, gente, nós já entramos nessa seara no bimestre passado. Tá bom? E o que vai acontecer dentro dos assuntos abordados nesse processo de contratação do serviço de consultoria, né? Vocês vão abordar todos os assuntos administrativos, né? Analisar o próprio negócio da organização, que é o próprio negócio da empresa, tá? Se vai ser um sistema ou o processo todo na organização, tá bom? E como é que ele vai ser executado durante todo esse período, tá bom? Aí vai ser necessário realocar, né? Vai ser preciso mudar a cultura organizacional, vai ser preciso mudar a missão, visão e valores, né? Tudo isso tem que ser acordado, acertado, né? Junto aos donos da empresa do qual vocês que estão contratando o seu serviço, né? Tá? Vai ser tudo sua mão de obra ou vai ser preciso contratar mão de obra de terceiros, né? Então, tudo isso tem que estar muito explícito, tá bom? Outro ponto também que vocês vão ter que levar em consideração, como é que vai acontecer o processo de interação empresa-cliente, tá? Quais são as técnicas que vocês vão usar? Vão visitar a empresa? Vocês vão trabalhar remotamente? Como é que vai haver esse processo de interação, tá bom? Vocês vão começar a criar esses índices, né, desse processo educacional, da mudança planejada dentro do desenvolvimento organizacional que vocês vão colocar em prática na organização. E quando colocar em prática, a gente vai ter o quê? Um processo de identificação, né? Que é a sondagem, o reconhecimento da situação empresa-cliente por vocês, né? Futuros gestores, futuros consultores, tá? E aí, o que vai acontecer dentro desse primeiro processo de entrada, né? A elaboração do contrato, que aí vai ter, em seguida, ter um vídeo específico no YouTube de um consultor explicando como é que se faz detalhadamente, tá? Ele vai entrar, tá?
E ele vai falar o que também, gente? Uma linha na boca, né? O que ele vai falar também, gente? Ele vai abordar quais são os principais objetivos a serem alcançados, né, nesses trabalhos, né? O que se espera quando terminar a auditoria dentro esse serviço de consultoria na organização, tá bom? E também fazer esse processo de auditoria de posição. Qual é o marco, né? Onde que a organização se encontra, tá bom? E aí tem questões de planejamento, de ação, acompanhamento e avaliação de tudo que está acontecendo durante todo esse processo na organização, tá? Gente, enquanto vocês forem assistindo as aulas, tá? Se forem surgindo dúvidas, vocês sabem que eu estou lá no grupo do WhatsApp disponível, tá? Para quaisquer dúvidas que surgirem, vocês podem me questionar lá. Eu estou disponível para tirar as dúvidas, tá bom? E aí vocês podem me questionar lá, tá bom? Segundo ponto que ele aborda aqui nesse capítulo, ele vai falando sobre o quê? O entendimento do negócio, do que é empresa-cliente, né? O que é o negócio da organização, né? Qual que é a razão de ser da organização, tá? E aí ele vai entrar em que seara, gente? Vai desenhar todos os aspectos que existem dentro da organização, tá? Toda a caracterização. Terminando essa parte de caracterização, né, do que deve ser feito, ele começa a fazer esse processo de elaboração da proposta e o plano de trabalho, né? Ele vai trazer o quê? Um projeto, ele vai apresentar um projeto, tá? Ele vai mostrar quais são as atividades, né? Vocês, futuros gestores, consultores, vão mostrar as atividades, o programa, né? A administração desse projeto, como é que vai ser? E aí vocês vão ter que explicar, né? Caracterizar cada parte, né? Na fase de caracterização, o que vai acontecer, né? Desde os aspectos mais básicos, né? Desde a identificação do problema-alvo, análise do ambiente do problema-alvo, né? Definição de objetivos, tudo isso deve ser levado em consideração, tá bom? Segunda fase, quando a gente inicia esse processo de projeto, tá? Tem a execução, tá ok? Quais são os pontos básicos dentro da execução, gente? Quais são os recursos disponíveis, né? A questão de supervisão da equipe de trabalho, né? Acompanhamento e controle dessas atividades, tá? Já falei da questão do contrato, negociação dos serviços de consultoria, quais são os objetivos, as metas vão ser diárias, quinzenais, como é que vai ser decididas as questões de reuniões, né? Vai ter muitas reuniões, poucas reuniões, como é que vai funcionar as questões de reuniões, tá? Dentro do contexto. Gente, agora, como é que precifica, né, os serviços de consultoria? Como é que vocês vão colocar preço, né, no processo de consultoria de vocês, tá? Aí eu também vou deixar mais um link aqui abaixo, depois do que eu estou explicando aqui para vocês, de como precificar, tá? Os seus serviços de consultoria. Como é que gera preço, né? No caso, não é tanto gerar preço, gente. As questões são de gerar valor, tá? A gente tem que gerar valor para o cliente e não preço, né? Tem uma dinâmica muito diferente entre gerar preço e gerar valor, tá bom? Acho que já falei demais por hoje, né, gente? Se eu estiver falando muito devagar, tem uma ferramentazinha ali no YouTube que vocês podem fazer com que eu fale um pouquinho mais rápido, tá bom? Foi um prazer enorme estar com vocês aqui, ó. Um forte abraço, um beijo e fiquem todos com Deus, tá? Até a nossa próxima aula.